Você está no Focando Vidas, dentro do Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. Se é a primeira vez que você está comigo, eu sou o pastor Raul Nogueira e eu e minha esposa Graça somos diretores do LVO, que é uma missão voltada para os orientais e também para o povo de Israel. Nós, todas as quartas-feiras, temos assim um estudo avulso. Nós estamos trabalhando em Hebreus, cujo tema é: você está preparado para partir? E nós já estamos no capítulo 11. E o capítulo 11, como é exatamente os heróis da fé, cada herói, cada personagem que aparece, normalmente nós estamos indo para o Velho Testamento e vendo exatamente o que ele fez, quais, vamos dizer assim, os exemplos que ele deu, não é? Exemplos bons e os ruins a gente rejeita, tá bem? E nós vamos estar trabalhando hoje com alguns personagens bem interessantes, bem importantes e bem conhecidos, que é exatamente Isaac, né? E Jacó, Esaú, e na próxima, possivelmente, nós vamos estar falando sobre José. Não sei se nós vamos esgotar tudo a respeito de Jacó e Esaú, porque é muita coisa, tá bem? Ô Marilene, Deus te abençoe, minha querida. Nós vamos estar agora orando, agradecendo a Deus por esse tempo, e boa noite, Marilene. E nós vamos estar então intercedendo por algumas pessoas que estão muito necessitadas, e eu quero que você seja um intercessor comigo. Para você, como é o caso da Marilene, que já está comigo há algum tempo, que continue orando por nós e compartilhando o conteúdo dessas lives. Nós vamos estar intercedendo agora por pessoas muito chegadas, inclusive da Marilene. Eu quero lembrar do Tadeu, e nós vamos orar por ele agora. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos agora o Tadeu diante do Senhor. Tu conheces e sabes do que ele está passando, das suas necessidades. Que o Senhor possa pôr a tua mão de poder, Senhor. Visita ele, remove todo o mal que está no seu corpo e que ele possa ser completamente curado. Abençoa, meu Deus, os remédios. Se o Senhor não quiser curá-lo de forma sobrenatural, abençoe os remédios, dê sabedoria aos médicos e que realmente o resultado seja maravilhoso. Lembramos também a Rebeca e a Paulinha Tsai, duas guerreiras que têm enfrentado problemas similares, mas já por um bom tempo. Que o Senhor esteja agindo na vida dessas duas, ó Pai, e que elas também sejam totalmente curadas. Lembro do Sebastião, Senhor, Davizinho, duas crianças que tiveram problemas de saúde diferentes e hoje estão reaprendendo a andar e a falar. Também quero lembrar, Deus, das pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, problemas financeiros, Senhor, problemas de relacionamentos, pessoas que estão magoadas, que estão tristes, Senhor, pessoas que estão com depressão, que o Senhor as visite agora no nome poderoso de Jesus. Que o Senhor possa estar removendo toda a malignidade ali. Mas, se qualquer sintoma desses for resultado de pecado, que Teu Espírito possa tocar essas vidas e que elas possam se arrepender, Senhor, e possam ser libertas. Porque sabemos, ó Pai, que raiz de amargura profunda chega até a matar. Então, Pai, que o Senhor esteja tratando dessas vidas, tratando desses corações. Deus, eu lembro da minha família, da família da Graça, dos meus filhos, netos, bisnetos. Deus, que o Senhor esteja levantando para o Marcos bastante clientes, Deus. Multiplica os clientes que ele já tem. Peço pelo Rodrigo, lá no Canadá,
que o Senhor o guarde, que o Senhor realmente dê a ele também o local adequado para ele estar trabalhando dentro daquilo que é a área dele. Peço pela Luciana, Senhor, que também o Senhor envie mais e mais clientes. Deus, obrigado, Pai, porque a Camille está trabalhando, está instalada, e peço também, Senhor, pelo Tiago, que o Senhor o proteja e que os projetos que eles estão em vias de fechar possam ser concretizados. Lembro também da Bianca, Senhor, da Liz, e que o Senhor esteja também com aquela família. Deus, obrigado pela família da Graça, que nós tivemos a oportunidade de visitar em Minas, e daquelas pessoas que tomaram a decisão. Obrigado porque o Senhor nos levou na hora certa, para que realmente pudéssemos estar com eles nesse tempo em que a mãe estava de coma e partiu. Obrigado, Pai, pelos Ferreiras, pelos Nogueira, pelos Ribeiros. Entregamos a minha família e da Graça nas tuas mãos. Pai, seja comigo agora. Que o Senhor possa, Pai, estar realmente nos dirigindo. É uma passagem bem interessante que fala sobre servos do passado. Que eu possa ter sabedoria para expor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, mais uma vez eu peço, visitem o nosso canal. Nós estamos com mais de 35 mil pessoas que estão sempre entrando, assistindo, não é? Só que, como você já deve fazer, Mário Bros, uau! Como vai, meu irmão? Que Deus abençoe. Espero que esteja bem. Faz muito tempo que nós não nos falamos e não nos vemos. Que Deus te bendiga, irmão. E então, como nós estamos falando, nós estamos aí com 35 mil pessoas, mas as pessoas assistem e não se inscrevem. Em termos de inscrição, eu tenho acho que 1.230, qualquer coisa assim, ou 38. Então, nosso alvo é que esse número seja quase próximo ou igual àqueles que têm assistido. Por quê? Porque dessa forma o robô do Google vai entender que aquilo que nós fazemos é relevante. E ele mesmo vai começar a mandar e muitas pessoas vão ver essa mensagem. Bem, nós temos andado em cima de Hebreus 11 e temos visto e conversado um pouquinho a respeito de cada um desses personagens. E hoje nós vamos estar falando sobre Isaac, Jacó e Esaú. A palavra de Deus, a partir do versículo 20, diz assim: pela fé, igualmente, por que igualmente? Porque todos os anteriores realmente foram aprovados pelo Senhor por causa da fé. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. E pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. E futuramente nós vamos estar falando sobre José. E eu gostaria então de orar e convidar que vocês estejam comigo lá no Velho Testamento. Senhor Deus e Pai, seja comigo agora na exposição da Tua Palavra, porque eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, vamos dar um passeiozinho no Velho Testamento e vamos encontrar esses personagens. Não vamos ver tudo, porque é muita coisa. Vamos dar algumas pinceladas. Bom, abra conosco em Gênesis capítulo 25. E vamos a partir do versículo 19. E aí diz assim:
São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filho de Betuel. Bom, vocês sabem da história que... Olá, Pedro, tudo bem? Isaque pediu para um servo procurar uma esposa e esse servo realmente trouxe Rebeca. Tem toda uma história maravilhosa, simbólica inclusive, mas não vamos entrar nesse detalhe. Então, ele fala que tomou a Rebeca, filho de Betuel, o arameu, de Padá Aram. E ele era irmão de Labão, o arameu. Muito bem. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Então já concebeu, já não veio um só, não é? Então, o que aconteceu é que os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Bem, o que eu quero colocar agora, já para começar, é que nós, como pais, temos que ter muito cuidado. Porque, da mesma forma que Abraão realmente teve esse Isaque, e antes disso ele pisou na bola com Ismael, mas Isaque era o filho da promessa. E é interessante porque Deus fala que Isaque era o único filho, não é? Era o único filho, sendo que ele tinha tido Ismael, que deu origem aos ismaelitas. E o que eu estou tentando dizer é o seguinte: nós vamos ver alguns exemplos não tão bons nessa história. Então, nós, como pais e mesmo como avós, temos que tomar cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão perceber que Isaque, ele vai dar preferência a Esaú. E Rebeca vai dar preferência a Jacó. Isso foi um erro básico. E, infelizmente, isso tem acontecido em algumas famílias. Eu tenho exemplos muito difíceis. Eu vou perder um pouquinho de tempo nisso, porque é importante. Uma vez, nós fomos chamados para aconselhar uma família bem, assim, imagina uma pessoa muito importante, ele era juiz de direito, e eles estavam tendo um problema seríssimo. Qual seria esse problema? Eles tinham duas filhas, uma filha menor e uma maior. A filha menor era uma boneca, era linda. Imagina uma criança linda, era essa menina. De olhos eu não lembro se era azul, verde, mas era linda. E a maior era bonita, mas não era tão bonita quanto a menor. Bem, por que nós fomos chamados? Por que a mãe nos chamou? Porque ela era cristã e o marido não. Nós fomos chamados porque a menina maior estava tendo problemas seríssimos. Quais eram os problemas seríssimos? Ela estava se cortando. Vocês já ouviram falar nisso. Eles estavam se cortando. E a mãe estava desesperada, ela estava rebelde, uma série de sintomas que a gente já conhece. Nós fomos chamados para aconselhar a menina. Bem, a Graça preparou um bolo, levamos, não é? E a família se reuniu, nós comemos, tudo isso lá no apartamento deles. E eu e Graça ficamos observando o tratamento do pai e da mãe
com respeito às crianças. Quando terminou tudo, eu conversei um pouquinho com as crianças, né, com a mais velha, com a mais nova, e a mãe veio me perguntar: e aí, o que você achou? Eu falei: bem, nós vamos ter que conversar. Eu preciso falar com você e com seu marido. Ela falou: como assim? Vamos lá. Aí nós fomos num lugar mais reservado. E eu disse: olha, o problema dessa mais velha é a atitude que vocês dois estão tendo para com a menor. Durante todo o tempo que eu estive aqui, todo o tempo, eu percebi a maneira que você trata a menor e a maneira como vocês tratam a maior. Como assim? Queridos, durante todo o tempo que nós estivemos aqui, estamos aqui, você elogiou a menor de todas as formas. E a maior ficou sempre olhando de lado para ver se sobrava alguma migalha para ela. Isso que ela está fazendo é simplesmente para chamar a atenção de vocês dois. Vocês têm que tratar os seus filhos por igual. Você tem que sair com a mais velha para passear, ela tem que saber que ela é importante. Vocês têm que elogiá-la da mesma forma que você está fazendo com a menor. Senão essa menor vai ser criada como um entojo. É tristeza mesmo, Maria. De verdade. Então, a gente percebe que esse procedimento ocorre em muitas casas. E aí, nós conversamos bem com os dois, mostramos exatamente como que eles deviam fazer. Aí eu fui até as duas meninas e evangelizei a maior se converteu, e eu passei algumas tarefas para o pai e para a mãe. E falei: eu quero notícias de você na semana que vem. Bom, não precisa dizer que o resultado foi maravilhoso, porque a mãe começou a sair com a mais velha, levar no cinema, levar para comer fora, levava também a outra, mas o pai dando atenção para as duas e dando atenção para a mais nova. Pergunta para mim se essa mais velha continuou cortando o braço. Claro que não. Ela estava se sentindo totalmente rejeitada. E eu sei o que é isso, porque eu passei por isso. Meu pai, infelizmente, né? Vaine Silva, seja bem-vindo. Nós estamos estudando, você que chegou agora, nós estamos estudando capítulo 11 de Hebreus, mas quando a gente vai olhar lá em Hebreus, chama Isaac, chama Jacó, Esaú. Então nós estamos agora exatamente em Gênesis, capítulo 25, versículo 19, que vamos estar comentando. Eu estou comentando agora, bem no início, que houve um problema na criação dos filhos. Houve um erro básico onde Isaac deu preferência a Esaú e a Rebeca deu preferência a Jacó. Bem, eu contei um caso de um casal que me chamou, que a menininha estava se cortando, né? E na verdade era porque os dois estavam dando preferência à menor e rejeitando de uma certa forma a maior. E a partir do instante que isso foi corrigido, essa criança deixou de estar em rebeldia e deixou de estar se cortando. Então atenção, se eventualmente você conhece alguém, se você já passou por isso, então você sabe exatamente o que fazer. Mas vamos lá no que aconteceu. Ela orou porque as duas crianças estavam, vamos dizer, lutando no ventre. E aí, Rebeca, consultou o Senhor.
E o versículo 23 diz: respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no seu ventre. Tremendo, não é? Deus deixando bem claro, duas nações, olha só, duas nações. E ele fala, dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, claro, foi Jacó. E o mais velho servirá ao mais moço. Bem, você entende que Rebeca foi informada por Deus que Jacó seria mais forte do que o mais velho, que seria Esaú. Ela já tinha essa informação de Deus. E ela não precisava ter feito o que ela fez mais à frente, quando chegou o momento de Isaac abençoar os seus filhos. Continuando, o versículo 24 diz: cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú, que significa cabeludo. Esaú significa cabeludo, ok? Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Então, ele era, essa palavra pacato poderia ser traduzido também por piedoso, amistoso. Olha agora no versículo 28. Isso aqui, queridos, não deveria acontecer nas famílias. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça, ou seja, Isaac era interesseiro. Ele usava Esaú para saciar os seus desejos de alimento. Mas Rebeca amava a Jacó. Bom, esse é o princípio de uma série de problemas que vão ocorrer mais à frente. Então, fica já a primeira lição. Pais, ou futuros pais, porque eu não sei quem é que vai entrar aqui ou quem vai entrar lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal. Mas, se você ainda nem é casado, mas pensa em casar, entenda bem. Aqui já tem algo que você precisa pensar. Se você tem um filho, você vai cuidar daquele. Mas se você tiver 2, 3, tem que tratar por igual. Mesmo que isso acaba muitas vezes acontecendo. Alguns deles são mais rebeldes, tem um que não é tanto. Você talvez tenha uma tendência de ir para o lado daquele que te atende, aquele que não é tão rebelde, não é? Mas você tem que trabalhar, porque cada um vai ter um caráter diferente e uma necessidade diferente. Então, não faça o que Isaac fez, não faça o que Rebeca fez. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Aqui já é outra coisa que vai acontecer, demonstrando que Esaú não tinha realmente noção do que significava ser um primogênito, do que significava receber as bênçãos como um primogênito. Vou ler de novo 29.
Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, que era lentilhas, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, vermelho. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Queridos, olha o que realmente é trocar um princípio bíblico, um princípio de Deus, para satisfazer uma vontade momentânea. Ele estava com fome, mas isso não era motivo suficiente para ele abrir mão da sua primogenitura. Não era. Quando Jacó, muito esperto, vem e fala isso, o que ele devia ter falado? Não, estou com fome, mas eu não vou abrir mão da minha primogenitura. As bênçãos do meu pai, isso é prioridade na minha vida. Não fez isso. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Ele troca um momento. Ele troca uma satisfação momentânea. Quantos homens, quantas mulheres têm feito isso? E joga fora aquilo que realmente iria acompanhá-lo durante a vida toda, que eram as bênçãos do Pai com todas as coisas que vinham junto. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Quantas lições nós já aprendemos até aqui, não é? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó foi esperto. Eu creio, pelas outras coisas que nós vamos ver, que a mãe, a Rebeca, foi de alguma forma trabalhando com a mente e o coração de Jacó. Porque o alvo dela era que Jacó fosse realmente o herdeiro das bênçãos, mas Deus já tinha falado isso. Não havia necessidade da intervenção de Rebeca. Quantas vezes nós passamos por cima da palavra de Deus, fazemos coisas movidas pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria humana, ultrapassando aquilo que Deus estabeleceu. Possivelmente Esaú achou que aquilo que ele fez não ia ter consequências. Com certeza. E aí, está aqui algo que vai dar problema para a família. Vai dar problema para a família. Então, é interessante porque eu tenho, nesses 45 anos, visto muitas pessoas trocando bênçãos por algo momentâneo. Um relacionamento sexual, experimentar drogas, tentar de alguma forma desviar o dinheiro do patrão, enfim. E depois vem as consequências. E aí ele fala: poxa, mas por que eu estou sofrendo? Por que essas coisas aconteceram? Porque você simplesmente saiu fora do caminho. Estou falando de crente, viu? Não estou falando de incrédulo, não. Olha, eu tenho conhecimento de uma determinada pessoa que está dentro de uma igreja, que faz parte do louvor. Elenilda,
com o tempo, faz tempo que a gente não se vê, hein? Que faz parte do louvor. E ela tem vida dupla. Ela está enganando a igreja, enganando o pastor, enganando... Ela tem vida dupla. Uma coisa é ela dentro da igreja e outra coisa é ela fora da igreja. Mas ninguém engana Deus, não é? A palavra fala que tudo que é escondido um dia é revelado. Bem, no versículo 34, para fechar, deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, olha o termo que está aqui. Desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Bem, é óbvio que teria consequências, ok? Bem, irmãos, nós já esgotou o tempo, mas nós vamos continuar na próxima semana, se Deus assim permitir. Lá no capítulo 27, nós vamos falar sobre a conquista da bênção de forma fraudulenta por parte de Jacó e quais as consequências disso. Helenilda, grande abraço e espero que tudo esteja bem, minha querida. Então, quantas lições nós aprendemos aqui hoje? Não é? Primeiro, você não dê preferência para esse ou para aquele filho. Trate os filhos da mesma forma. Mesmo que um deles seja mais rebelde, o outro não tanto, trate o mesmo. Mesmo que você, em termos de coração, de relacionamento, você dá preferência àquele que é menos rebelde, aquele que é mais amoroso com você, mas não se esqueça, as pessoas são diferentes. Então, ele amém, Deus abençoe todo. Então, cada um de nós temos que ter sabedoria na criação dos filhos e também dos netos. Eu tenho netos e eu tenho uma bisnetinha. Eu procuro tratar todos eles da mesma maneira. Ok? Tem uns que são super rebeldes, mas eu vou na linguagem deles e são pequenos ainda, né? Mas tenha realmente bastante perspicácia. Converse com cada um deles de maneira diferente, se for necessário, porque eles são diferentes. Eu sei que são. Eu tenho 3 netos, filho de um dos meus filhos, e é gêmeos, né? E tenho um mais velho. São totalmente diferentes. Então, queridos, primeira coisa é essa. Segundo, não quebre princípios de Deus para ter um momento de alegria, um momento de felicidade. Porque você terá consequências. Quando nós saímos da vontade de Deus e vamos fazer alguma coisa que nos agrada, mas não agrada o coração de Deus, você vai ter consequências. O Marilene escreveu: verdade, não se deve dar preferência, jamais. Mas isso é sério. Olha o que ela escreveu. Sei bem como é, a minha avó tinha esta mania. Olha, isso aqui, você viu que ela lembrou da avó ainda. Significa que isso marcou o coração da Marilene. Bem, então ficamos por aqui. Se você tiver algum comentário para fazer, faça. Ou se tiver alguma pergunta, a Marilene disse, e era comigo. Eu sei disso também, porque eu passei por isso com algumas tias minhas. Tá bem? Meu pai não era rico, meu pai era mais pobre, não é?
nós tínhamos primos que eram riquíssimos. Imagina como é que era tratado aquele que era rico e nós que éramos pobres, né? Mas isso aí ficou no passado, já entreguei na mão de Deus e hoje a minha vida é totalmente diferente, tá bem? Tem algum comentário? Gostaria de falar alguma coisa? Faça isso para que a gente possa continuar. Eu vou orar agradecendo a Deus. Se você tiver, comente. Se não, se você tiver algum pedido, alguma coisa que você gostaria de colocar para nós orarmos, faça isso agora, para que eu possa realmente orar por você de uma maneira específica. Marilene escreveu normal. Ok. Bom, eu vou orar agradecendo a Deus. Espero que o que nós conversamos hoje tenha de alguma forma tocado a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, porque podemos tirar da Tua Palavra lições maravilhosas. Algumas delas são para não ser repetidas, não ser seguidas, como preferência de filhos e também quebrando algum princípio do Senhor para satisfazer uma vontade. Nós entregamos cada irmão, cada irmã que está aqui e que o Senhor possa abençoá-los e que o Senhor possa estar protegendo e guardando no meio desse mundo tão difícil, tão terrível. Nós te agradecemos por essas vidas, agradecemos pelas vidas que vão estar também lá no YouTube, em nosso canal. Entregamos tudo que foi falado nas tuas mãos, para que o Senhor reverta isso em vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Agradecer pela minha cirurgia. Vamos lá, Genilda. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer pela cirurgia de catarata, e foi na sexta, e realmente faz uma semana. Então, que o Senhor possa dar a Helenilda uma visão clara, boa, como o Senhor deu para mim, e que ela possa ter uma recuperação muito rápida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, ficamos aqui e que vocês possam estar orando por nós, possam estar visitando o nosso canal. Se alguém não é inscrito, se inscreva, toca sininho, todas aquelas coisas que o pessoal fala. Moisés Gomes de Oliveira. Seja bem-vindo. Olha, Moisés, se você chegou agora, nós estamos acabando de encerrar, fica tranquilo, porque nós vamos colocar isso aqui lá no Raul Nogueira canal, lá no YouTube, tá? Eu vou tentar por hoje mesmo, se não conseguir, vou colocar amanhã, tá bem? Que Deus abençoe. Helenilda, boa recuperação. Marilena, um grande abraço. Moisés, e tá o Mário Bros aí também, que Deus os abençoe. O Mário Bros, ele era da Cruzada Estudantil, onde eu também participei. Fiquem na santa paz do Senhor.